Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse importante e polêmico debate comigo. Queria pedir de antemão a você que não economizasse linhas, isso mesmo, que você pudesse deixar o teu comentário no espaço reservado ao mesmo aqui nesse vídeo, para que eu pudesse entender se sou apenas eu o indignado, se sou apenas eu aquele que pretendo reagir ao que, no meu entendimento, vai obstar do Flamengo uma possibilidade de crescimento, se eu sou o único que, de fato, vou partir para debates que eu não tenho nenhuma dúvida sejam controversos para tentar eliminar, para tentar barrar o que, no meu entendimento, é uma excrescência. Isso mesmo, uma excrescência. Talvez até se eu estivesse num dia mais exaltado hoje, não é o caso, chamaria até de golpe. Isso mesmo. Eu gosto de falar sobre democracia nos dias de hoje, mas por todas as vezes que eu entendo algo desse gabarito, fico eu pensando aqui se já não vi isso outras vezes ao longo da história, ao longo do curso do mundo. Porque isso realmente é um absurdo, mas nós vamos falar sobre isso e eu quero pedir a você para se inscrever no canal, deixar o like e te avisar mais uma vez que eu vou ler o teu comentário aí. Não vai ser em vão. Ainda mais num vídeo como esse, que para mim é muito importante. Bom, meus amigos, vocês têm me acompanhado e vocês sabem que eu critico quando acho que tem que criticar, e os elogios também advêm de boas ações. Portanto, esse companheiro que está aí, o Rodolfo Landim, acerta e erra, como todos nós. No meu entendimento, errou quando manteve o Marcos Braz como seu vice-presidente de futebol, esse mesmo que acaba de incorrer num outro erro de escolha de um treinador completamente extrínseco às características do Flamengo. E a partir daí, quero eu dizer a você que nós já deixamos de ganhar muitos títulos e, por óbvio, deixamos também a oportunidade de investirmos mais no Flamengo em função das multas que foram sucedidas das malfadadas contratações de treinadores e, por conseguinte, as suas demissões. Então eu elogio e critico. Já fiz isso várias vezes com o Landim. E nesses debates que nós estamos tendo lá dentro do clube, e que, no meu entendimento, até sábado, não sei se o Coluna do Fla está reverberando esse tema, concedendo uma importância grande demais a esse pequeno grupo de conselheiros que querem propor realmente essa iniciativa de oferecer ao Landim a terceira oportunidade de ser presidente do Flamengo, ou seja, o terceiro mandato, através de uma candidatura, claro, e ainda por cima tentando estender de 3 para 4 anos o mandato presidencial do governo do Flamengo. E aí também tem uma outra discussão, porque se o Conselho vota algo assim, é verdade que isso aí já é uma demanda antiga de muitos conselheiros, ou seja, de passar de 3 para 4 anos o mandato, mas tem uma outra discussão se isso poderia ser retroativo ao mandato do Landim. Então a reunião que definiria, a eleição que definiria o presidente do próximo triênio ou dos próximos 4 anos não seria em 2024, seria em 2025. E aí nós corremos alguns riscos que foram minimizados essa semana pela explanação contrária à SAF do Bandeira de Melo. Esse que ingressou dentro do Flamengo junto com o Landim, mas que hoje é opositor ferrenho a ele, assim como o Landim era com o Bandeira também, depois que aquele grupo se fragmentou. Então, tem duas questões que estão sendo discutidas ali. Essa primeira que eu acabei de dizer, de imputar ao Landim a possibilidade de disputar o terceiro mandato, ainda é muito tíbia dentro do clube, ainda é muito enfraquecida. Mas essa
de mudar o mandato presidencial de 3 para 4 anos, ela é muito provável realmente de ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. Que, aliás, meus amigos, eu não sei se vocês sabem, mas o Marco Aurélio Assef, que foi o segundo colocado nas eleições passadas, ele foi punido pelo Conselho Deliberativo do Flamengo ontem à noite por 120 dias, isso mesmo, 120 dias de suspensão, o que o tornaria inelegível para o pleito de 2024. É o que dizem, mas realmente ele foi ontem punido pelo Conselho Deliberativo porque ele divulgou imagens do presidente do COD, do Conselho Deliberativo do Flamengo, Alcides, nas cercanias de um bar do Flamengo, bebendo álcool antes de uma reunião, fazendo algumas sugestões de fatos, de possibilidades, que no meu entendimento até foram de muito mau gosto. Eu não faria algo assim, mas eu não sei até que ponto se seria uma ação cível por parte do Alcides contra o Marco Aurélio Assef ou se seria algo respectivo ao Conselho Deliberativo do Flamengo também para poder puni-lo. Não sei até que ponto isso foi verdade, mas a verdade é que o Alcides ontem ganhou essa punição, essa advertência, essa suspensão ao Marco Aurélio Assef por muitos votos, o que mostra claramente que o Conselho Deliberativo do Flamengo é um conselho pró-Landim. Portanto, qualquer coisa que emane desse homem aí, no meu entendimento, vai ser aprovada, inclusive até uma SAF, apesar da manifestação contrária do Bandeira de Melo, que disse que a SAF é o mesmo pensamento que eu tenho, de que a SAF seria uma saída muito importante para clubes esmaecidos por gestões anteriores que deterioraram o clube, a instituição, como o Vasco, como o Botafogo, talvez como o Bahia, mas que para o Flamengo a SAF não cairia bem. Que no meu entendimento é o entendimento desses que estão na gestão nos dias de hoje. Eles querem realmente transformar o Flamengo numa SAF e, no meu entendimento, de maneira desnecessária, porque o exemplo do Vasco, o exemplo do Botafogo, o exemplo do Cruzeiro, outros exemplos de SAFs no mundo inteiro mostram claramente que isso não seria importante para o Flamengo depois de tanta luta, depois que o Flamengo conseguiu se soerguer economicamente em função das transformações de gestão pelas quais passou no período de 2013 até o ano de 2018, quando era presidido pelo Bandeira de Melo. Então, tem essa discussão lá e suspeita-se claramente de que o presidente Rodolfo Landim, de fato, queira fazer o Flamengo mergulhar numa outra configuração jurídica, ou seja, numa SAF, e por isso demandaria tempo para poder equacionar, para poder aparar todas as arestas para que isso possa ser viabilizado no Flamengo através da aprovação do Conselho Deliberativo. E o Bandeira de Melo, inclusive de maneira muito sutil, numa entrevista que deu essa semana, ou na semana passada, no final da semana passada, disse que era preciso analisar a situação do Flamengo atual, justamente para poder entender de cara claramente que o Flamengo não precisava se transformar numa SAF agora e que interesses por trás dessas iniciativas de discussões embrionárias sobre a SAF deveriam ser observados também. E eu observo, eu acho que esse grupo que está aí pretende realmente fazer o Flamengo enveredar para uma SAF e talvez até participar como componentes societários da nova configuração jurídica que vai surgir. Então isso que eu estou dizendo para vocês é o que se comenta lá no clube. O que eu quero dizer para vocês é que a oposição ela está muito enfraquecida e aqui não vai um discurso de alguém que
que seja opositor. Não, aqui vai um discurso de alguém que é opositor a um terceiro mandato, aqui vai um discurso de um opositor não de transformação de um mandato de 3 para 4 anos presidencial no Flamengo, mas que não seja retroativo para a gestão do Landim, ou seja, que a partir do próximo presidente, seja ele quem for, aí sim esse mandato seria de 4 anos. 3 anos realmente é muito pouco, mas que não incluiria o Landim, que é o atual presidente do Flamengo, ou seja, o mandato dele, que não seria retroativo, que o mandato dele terminaria em 2024, e de alguém também aqui que é substantivo opositor de mudança da configuração jurídica do Flamengo, de um clube para uma sociedade empresarial que, de fato, visasse apenas o lucro e não as glórias desportivas, como eu imagino que a SAF seja. Então tá aqui, Landim admite possibilidade de mudar o estatuto do Flamengo para tentar terceiro mandato. Eu acho isso um absurdo. E tá aqui, Rodolfo Landim, que cumpre o segundo mandato da presidência do Flamengo, já admite conversar sobre a possibilidade de ser presidente do clube por mais um triênio. É o desejo de conselheiros do Fla que pretendem colocar em pauta uma emenda do estatuto que amplia de 3 para 4 anos o cargo de mandatário no mais querido. O assunto não é novidade e é tratado abertamente nos corredores da Gávea. De fato, alguns conselheiros já conversaram, diz o Landim, superficialmente comigo sobre essa ideia, mas desconheço se tomaram alguma iniciativa no sentido de propor a mudança à comissão do estatuto do Conselho Deliberativo. Explicou Landim ao Lance. Ou seja, será mesmo que o companheiro não sabia que haveria uma tentativa de proposição de possibilidade de mais um mandato ao Rodolfo Landim? Porque eu também não tenho nenhuma dúvida, se ele se candidatasse, ele seria eleito, independente do seu algoz político no momento, independente do seu adversário, ele seria eleito. E eu pouco creio que não tenham proposto a ele e que ele não soubesse que essa discussão está acontecendo lá dentro do clube. E aí tem a outra vertente dessa tentativa. A extensão de 3 para 4 anos no cargo de presidente não chega a ser um assunto novo nos bastidores, como eu falei. A surpresa fica na aplicação retroativa, uma vez que o Rodolfo Landim foi eleito em dezembro de 2021 para comandar o rubro-negro no triênio 22-24. Sendo assim, de acordo com o que rege o estatuto do clube, o atual mandatário não pode concorrer na próxima eleição a um terceiro mandato. E aí a reportagem ainda mostra aqui o seguinte: vale lembrar que pouco antes de ser eleito em 2018, Rodolfo Landim se mostrou contrário a dirigir o Flamengo mais uma vez, e na ocasião apoiadores e conselheiros conseguiram fazê-lo mudar de ideia. Dessa forma se tornou presidente em 21 e está no segundo mandato à frente do mais querido. Bom, meus amigos, é o seguinte, o que eu tenho a dizer para vocês é que eu não concordo com isso, eu acho um grave absurdo, eu acho que a alternância de poder é muito importante. Eu sou a favor, sim, do Instituto da Reeleição para qualquer mandato majoritário, inclusive no que diz respeito a cargos da nossa política tradicional. Eu acho que sim. Eu acho que quando o indivíduo faz um grande trabalho, ele merece ser reeleito. Mas eu entendo também que, com o passar do tempo, a motivação, o esgotamento das ideias, as agruras que vão se gerando no poder acabam impedindo que um terceiro mandato seja realmente contemplado com o mesmo desenvolvimento dos dois anteriores. Eu acredito nesses fatores. O desgaste, na desmotivação, na acomodação. Eu acho que isso é muito ruim, portanto sou contra. Independente da avaliação que você faça, sou contra. Acho que tem que ir um outro para lá para ser responsável, um outro para ser motivado, um outro para ser, então, ainda desprovido de qualquer desgaste que possa unir, que possa aglomerar e fazer com que essa instituição
ela se desenvolva. Então eu sou contra, quero deixar claro, e você aí, companheiro, deixa a sua opinião, porque eu gostaria muito de saber dela, porque é um debate que de fato ainda timidamente está sendo travado lá no clube. Eu quero dizer a você que hoje, às 10h30 da noite, hoje, terça-feira, tem uma live aqui no canal e nós vamos discutir até a madrugada a melhor forma de combater o que você está vendo aí, caso realmente você, de fato, discorde dessa tentativa de alguns conselheiros do Flamengo de propor ao Landim a possibilidade de realizar o terceiro governo, que eu acho, mais uma vez vou ratificar, eu acho uma grave aberração. Grande abraço a você, se inscreva no canal, deixa aí a sua opinião, até mais tarde, 10h30 aqui no canal, hoje, terça-feira, participe aí, deixa o seu like, saudações.